Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente começa essa edição falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados por participar da tentativa de golpe de Estado em 2022. E agora nós vamos direto para Brasília. O nosso repórter, o Bruno Tibério, está lá na sede do Supremo Tribunal Federal, acompanhando tudo de perto e vai trazer agora as informações atualizadas e ao vivo. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Olá, Werneck. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, nessa manhã, por volta aí das 10 horas da manhã, 9 horas e 45 da manhã, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então, deu início à primeira sessão extraordinária relacionada à análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas que também estão sendo investigadas aí por um suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado que teria acontecido no ano de 2022. Nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal está analisando aí, então, alguns detalhes processuais, fazendo votações, então, relacionadas a questões processuais, para depois fazer a votação. Os ministros vão passar, então, a fazer a votação relacionada, então, ao mérito da denúncia que foi apresentada, então, pela PGR. Durante a sessão, foram apresentadas, então, ali a leitura do relatório da denúncia feita ali pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois foi feita a sustentação oral pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Depois foi feito, nessa primeira sessão aí, logo pela manhã, a sustentação oral, então, das defesas. E elas tiveram ali na casa de 15 minutos, então, para que pudessem fazer essa sustentação. E todo esse primeiro rito, todo esse primeiro procedimento, então, foi realizado ali por volta até mais ou menos da casa do meio-dia e retornou agora nessa segunda parte às 2 horas da tarde. As defesas decidiram ali ir por caminhos distintos. Alguns decidiram se apegar principalmente em relação à delação de Mauro Cid, tentando ali então livrar seus clientes, e muitos deles até inclusive dizendo que muito do que foi dito na delação seria mentira e tudo mais, né? Além disso também outros chamaram também o tenente-coronel de mentiroso, exatamente dessa maneira, e apresentaram a tese ali para tentar descredibilizar ali o acordo que foi feito de delação premiada. Além disso, também algumas outras defesas de alguns outros acusados se apegaram muito mais principalmente às teses relacionadas à celeridade do processo e também como foi inclusive o caso da defesa de Jair Bolsonaro, que se apegou bastante na questão da celeridade, falando que não havia tempo suficiente para fazer a análise de todos os documentos que foram feitos, prática ali de tentar encontrar provas, de tentar, eles chamam de pesca probatória, né, que seria o equivalente a você tentar encontrar provas, tentar encontrar alguma coisa para tentar provar algo, né? Então, essa aí é algumas aí das defesas, então, né, que os advogados acabaram ali por fazer. A primeira turma, que é justamente onde está sendo feito o julgamento, então, para a admissibilidade deste processo, ela é composta, então, pelo presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, também é composta pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Durante a manhã, inclusive, durante essa manhã, ocorreu até um incidente ali na região do STF. O advogado de um dos denunciados, ele acabou sendo detido, então, pela polícia judicial em uma confusão que acabou ocorrendo ali durante a sessão. O desembargador, um desembargador aposentado ali do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o nome dele é Sebastião Coelho, ele acabou gritando ali até ser barrado, né, na entrada ali do STF, né, da sala ali da primeira turma, interrompendo inclusive a leitura do relatório que estava sendo feito, então,
por Alexandre de Moraes. Então essa aí foi, digamos assim, o principal ponto, o momento, né, de tumulto que acabou ocorrendo durante essa sessão. E o que chama atenção nesse primeiro momento, nesse momento que aconteceu agora pela manhã, é que as defesas não negaram a tentativa de golpe e, além disso, também acabaram se focando na defesa de cada um. É como se cada um tivesse ali utilizando uma estratégia, tentando defender o seu diretamente, mas em momento nenhum durante ali, né, enfim, os argumentos das defesas foi dito que não houve nenhum tipo de tentativa de golpe de Estado. Então, lembrando, esse julgamento ele tem o objetivo de trabalhar a admissibilidade, então, deste processo. Aí depois disso que vai ser feito o julgamento e tudo mais, e aí sim, uma vez aceita essa denúncia então da PGR pelo Superior Tribunal Federal, aí sim pode ser considerados então ali Jair Bolsonaro e os outros 7 envolvidos como réu nessa suposta tentativa de golpe de Estado que teria acontecido ali no ano de 2022, mais precisamente no dia 8 de janeiro. Werneck, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Com certeza esse é o assunto do dia e o Bruno Tibério trouxe um resumo detalhado do que aconteceu hoje lá em Brasília. Nós vamos continuar falando desse assunto porque o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o julgamento, por tentativa de golpe de Estado é uma perseguição política para impedi-lo de concorrer às eleições de 2026. Vamos ver o lado do presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma mensagem sobre o julgamento da tentativa de golpe, que pode torná-lo réu. E disse no texto que o caso é a maior perseguição político-judicial da história do Brasil. E que o motivo é impedir que ele participe das eleições presidenciais de 2026. Além de fazer críticas aos ministros da primeira turma do Senado por serem conhecidos desafetos. Bolsonaro afirma que nenhum ex-presidente sofreu as perseguições que ele e seu filho Eduardo Bolsonaro têm sofrido, citando o caso da mudança de Eduardo para os Estados Unidos. Jair Bolsonaro também justifica que a sua ida aos Estados Unidos, depois do término do seu mandato, foi por entender que seria o melhor para todos, inclusive para o seu adversário, o presidente Lula. Sobre a acusação de tentativa de golpe, Bolsonaro afirma que conversou com auxiliares sobre alternativas políticas para a nação, mas nunca levantou a possibilidade de ruptura democrática, que não estava em Brasília durante o ato de 8 de janeiro, e que foi acusado de promover uma tentativa de golpe de Estado sem qualquer prova. O ex-presidente classificou o processo como uma aberração jamais vista e afirmou que pessoas foram coagidas a fazer delação premiada para salvar suas famílias. No final da mensagem, o Bolsonaro disse confiar na justiça e ressaltou que a democracia prevaleceu, já que Lula tomou posse, e que essa tentativa de condená-lo é porque sabem que se ele disputar as eleições de 2026, será vitorioso. Realmente esse é um assunto que desperta atenção e interesse de todo o país, independente da posição política. Então, para falar mais sobre esse assunto, para explicar também esse trâmite legal, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado Caio Bartini. Boa tarde, doutor Caio Bartini, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal, doutor. Boa tarde, Kleber, a você, aos demais espectadores. Doutor, primeiro, então, eu peço que você ajude as pessoas, que nos assistem a entenderem o que está sendo julgado hoje, de que se trata essa etapa jurídica que nós estamos acompanhando envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos diante de uma questão de denúncia. Ou seja, existe, nesse caso, uma informação colocada no processo em relação à existência de atos que foram praticados na data de 8 de janeiro, com base em crime de golpe de Estado. E isso tem previsão no artigo 359, letra M,
do Código Penal. Isso foi incluído em 2021, uma alteração que houve na norma. Então, trata-se, na verdade, de discussão sobre crime contra a soberania democrática, a questão que exige prática de atos que visem depor o governo que seja legitimamente constituído, isso por meio da utilização de violência ou grave ameaça. Então, o que nós estamos diante é justamente da ocorrência dessa denúncia. As possíveis penas incluem, inclusive, a possibilidade de prisão do ex-presidente e dos demais acusados. O próprio Bolsonaro tem ironizado esse julgamento, comparando a um jogo em que o juiz apita antes. Você acredita que o desfecho é mesmo previsível, como afirma o ex-presidente? E também alguns especialistas também têm apontado isso. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro tem que ocorrer o recebimento da denúncia, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como dos demais envolvidos, e a partir daí passar pela tramitação regular do STF. Então, a partir daí, nós vamos ter um trâmite acerca da fase de instrução em aceitação da denúncia, depois toda a produção probatória acerca disso, e aí o posterior julgamento. Então, essa decisão, por exemplo, de hoje, né, que ainda se encontra em andamento, sobre a denúncia, ela não implica, nesse momento, o juízo de culpa. Ela só reconhece eventual presença de justa causa para prosseguimento dessa persecução penal. Então, é óbvio, pelo lado do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, diante do que a mídia coloca, diante daquilo que muitos acabam tendo essa percepção, nos parece, né, por aquilo que é falado, que já teve alguma espécie de andamento de culpabilidade. Mas isso vai ser observado em decorrência do próprio trâmite processual, em ocorrendo o recebimento da denúncia. Agora eu quero fazer uma pergunta que vai além do direito, além da parte técnica da qual você é profundo conhecedor. O ex-presidente também tem batido na tecla que o objetivo desse julgamento é tirá-lo da disputa eleitoral de 2026. Mesmo sendo técnico no assunto como você acredita que há influência política num júri como esse? Veja, Kleber, embora esteja ocorrendo esse julgamento de processo, nós temos que observar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já se encontra inelegível. O que esse julgamento vai dar, óbvio, é um impacto político relevante. Isso pode ocorrer e pode acarretar uma redução da capacidade de articulação do ex-presidente como líder de oposição. Isso pode, sim, influenciar o apoio dos parlamentares, pode gerar até mesmo fissuras em sua própria base. Então, no plano eleitoral, pode ocorrer o fortalecimento de candidaturas que sejam alternativas, isso dentro do próprio plano conservador. Então, é óbvio que nós temos também essa percepção que se trata, sim, de um julgamento que tem um teor político, uma vez que isso eventualmente pode gerar uma crise institucional entre os poderes, tanto do executivo, quanto do poder legislativo e quanto também do próprio judiciário, ante essa bipolaridade que nós estamos vivenciando hoje no país. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o advogado Caio Bartini. Doutor Caio, muito obrigado pela participação. Além da parte técnica, jurídica, também é um excelente analista político. Por isso, eu agradeço muitíssimo a sua participação mais uma vez. Obrigado você, Kleber, obrigado a todos da Rede TV, me coloco à disposição de vocês. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos ver o que é notícia hoje, nesta terça-feira. Olha só, a gente começa falando da Bahia e com um assunto trágico. 5 adolescentes morreram afogados na Bahia, né? Isso aconteceu no último fim de semana. Mas quem vai
contar os detalhes dessa triste história para a gente é o nosso repórter Cleiton Rodrigues. Fatalidades que aconteceram em 2 municípios do oeste baiano. 5 adolescentes morreram e um segue desaparecido após se afogarem. De acordo com informações passadas pelas autoridades, em um dos casos, registrado no município de Barra, os 4 adolescentes eram da mesma família. Eles possuíam idades entre 12 e 16 anos. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, um dos adolescentes aprendia a nadar no Rio São Francisco quando começou a se afogar. Os outros 3 foram tentar ajudar. Pularam na água, mas infelizmente também acabaram perdendo a vida. Segundo as autoridades, os corpos foram resgatados por moradores da região. No outro caso, que aconteceu no município de Angical, as vítimas foram 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Eles nadavam em um trecho do Rio Grande quando começaram a se afogar. Segundo informações, uma mulher chegou a presenciar o momento, tentou realizar o salvamento dos 2 adolescentes, mas não conseguiu. Um dos adolescentes foi resgatado sem vida. A polícia está agora na busca pelo outro adolescente. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado. Tá certo, e agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde donos de lanchonetes do Rio estão denunciando os falsos aplicativos de entrega. Olha só, e esses clientes, eles pedem o lanche e pagam, mas não recebem nada. O Anderson Nascimento vai agora contar os detalhes dessa história. Golpistas criaram uma conta falsa em um aplicativo de comidas para enganar clientes que pedem lanches em uma loja em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo o estabelecimento, os últimos 7 dias, cerca de 20 clientes já enviaram reclamações relatando do golpe. O cliente realizava um pedido pelo aplicativo e quem recebia eram os bandidos, já que a conta era falsa. Em seguida, os criminosos davam uma desculpa dizendo que o entregador teve um problema e nunca entregavam o lanche. Se o pagamento viesse pelo iFood, eles cancelavam o pedido. Entravam em contato com o cliente e pediam que o pagamento fosse feito por Pix para poderem receber o valor. Quando o pagamento era finalizado, eles sumiam e não davam mais respostas. Os clientes têm ido reclamar pelo Instagram da loja, pensando que o erro era deles. Mas o que eles não sabem é que os proprietários também são vítimas do golpe. Os donos do local só descobriram após receberem mensagens dos clientes e aproveitaram para ressaltar que só atendem pelo WhatsApp ou pelo Instagram e não possuem nenhum perfil no iFood. Eles disseram que já fizeram um boletim de ocorrência e que estão tentando com todas as medidas cabíveis dentro da lei. Em nota, o iFood informou que fez o bloqueio da conta. Eles também disseram que é importante que os consumidores evitem trocar mensagens fora da plataforma e efetuem o pagamento somente pelo aplicativo. A 57DP de Nilópolis está apurando a fraude. Olha, e o Mato Grosso do Sul já registrou 4 casos de raiva em morcegos. Quem traz as informações agora é o Wellington Pael. O caso foi detectado em Campo Grande. Esse é o 4º caso detectado somente este ano pelo CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, na capital aqui de Mato Grosso do Sul. A orientação para quem encontrar morcegos caídos no chão ou que apresentem um comportamento que não parece normal é não fazer qualquer contato direto com o animal e acione o CCZ para providências. Isso porque nem todos os morcegos carregam o vírus, mas os infectados podem transmitir para os humanos. A doença, que é infecciosa aguda grave, pode levar à morte em quase 100% dos casos, sejam em humanos ou em animais. Cães e gatos também podem ser acometidos, por isso é fundamental que estejam vacinados. A doença é transmitida pela saliva de animais contaminados, ou seja, mordidas, arranhões ou lambidas podem ser a porta de entrada para o vírus. Em caso de mordida de morcego, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde. O mesmo vale para mordidas ou arranhões de cães e gatos não vacinados. Entre 2010 e 2025, foram 50 casos de raiva humana registrados no Brasil, 9 causados por mordidas de cães, 22 por morcegos, 7 por saguis, 2 por raposas, 5 por gatos e 1 por boi.
Em 4 casos, não foram identificados os animais que provocaram a agressão. Entre todos esses casos, somente 2 pacientes sobreviveram. Olha, e atenção você que é de São Paulo. São Paulo pode ter uma greve de 3 amanhã. Nesse momento acontece uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho aqui na região central da capital paulista para discutir justamente essa paralisação. O repórter Fernando Jesus está lá acompanhando tudo de perto e nós vamos falar ao vivo com ele agora. Boa tarde, Fernando. Qual é a situação por aí? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Neste momento nós estamos na sala de audiência do Tribunal Regional do Trabalho, que fica aqui na região central de São Paulo. E neste momento acontece uma reunião para discutir a greve dos trens em São Paulo. E participam desse encontro o Sindicato Central do Brasil, que representa os trabalhadores das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Também participa do encontro o desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. E eles discutem a realização de uma greve que pode acontecer amanhã em toda a grande São Paulo. E além das 3 linhas citadas, a 11 Coral, a 12 Safira e a 13 Jade, esta greve também pode afetar as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa. E olha só, 800 mil pessoas passam por essas linhas todos os dias e podem ser prejudicadas pela paralisação, Kleber. E por isso a preocupação da Justiça é muito grande. E o motivo desta greve é que os trabalhadores são contra o plano de privatização das linhas que pode ser feita pelo governo do Estado. E por isso está sendo feita esta reunião. Inclusive, pela manhã aqui no centro de São Paulo houve um protesto. Vamos acompanhar. O ato público foi uma das movimentações dos ferroviários contra a privatização de 3 linhas da companhia. O governo de São Paulo projeta o leilão das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Estão previstos investimentos de 14 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 25 anos de concessão. A mobilização foi alargada para a paralisação contra a privatização da CPTM, que deve acontecer nesta madrugada. A partir da meia-noite, está prevista a interrupção da circulação dos trens. Mas o indicativo de greve ainda será debatido em assembleia nesta noite. O protesto deve interromper o atendimento nas linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. O movimento destaca que, mesmo se houver demissões por conta da greve, ela não vai ser encerrada. O movimento destaca que, mesmo se houver demissões por conta da greve, ela não vai ser encerrada. A direção do Sindicato dos Ferroviários declarou que só vai acabar com a greve se o leilão for cancelado. Mais de 4,5 milhões de pessoas residem nas regiões atendidas pelas 3 linhas que conectam a região central da capital paulista à Zona Leste e cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos, na Grande São Paulo. E olha só, a decisão sobre a greve deve ser confirmada em uma assembleia hoje, às 20 horas, e essa reunião vai ser feita com os ferroviários da CPTM, quando vai ser votada a adesão à paralisação. E, inclusive, a direção do Sindicato dos Ferroviários declarou que só vai acabar a greve se o leilão for cancelado ou o governo tiver algum interesse de dialogar com os trabalhadores. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fernando. E eu mudo de assunto agora para falar de saúde. O transtorno de ansiedade já é considerado uma epidemia entre os jovens, segundo especialistas. E o principal vilão é o uso excessivo do celular. Nos últimos anos, a ansiedade tem despontado como um dos maiores desafios para a saúde pública em todo o mundo. O que antes era considerado como um transtorno pontual, hoje, para os especialistas, é uma epidemia. No Brasil, um levantamento recente do Ministério da Saúde demonstrou que de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados à ansiedade pelo SUS aumentaram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos e 4.423% entre adolescentes de 15
a 19 anos. Dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS indicarão que, pela primeira vez, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram os de adultos. Segundo especialistas, o grande aumento de casos entre jovens se dá devido à mudança que a tecnologia trouxe para a comunicação. O uso excessivo de smartphones, a exposição constante às redes sociais seriam os principais vilões dessa crise. As redes sociais, que os jovens se conectam dia e noite por meio de seus celulares, criam um ambiente de comparação social constante, onde os jovens são bombardeados por imagens de vidas supostamente perfeitas. O sucesso social e a dedicação constante na administração de suas marcas pessoais online passou a ser essencial para obter aceitação dos colegas e evitar humilhações online. O fenômeno do cyberbullying agrava a situação. Segundo dados do UNICEF, 1 em cada 3 jovens no mundo já foi vítima de bullying online. Esse tipo de violência, que pode ocorrer 24 horas por dia, deixa marcas profundas na saúde mental. Vamos falar de futebol. Hoje tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias. É dia de superclássico nas eliminatórias da Copa do Mundo e o Brasil tem tabus para quebrar. Nesta terça-feira, o Brasil volta a Buenos Aires para enfrentar a Argentina pela 14ª rodada no Estádio Monumental, às 21 horas. A amarelinha tem pela frente, por fim, a 3 tabus contra a Argentina. O mais longo deles sendo no Monumental, já que a seleção não vence no estádio há quase 30 anos. A última vitória foi em um amistoso, em 8 de novembro de 1995, vencido por 1-0 com gol do estreante Donizete Pantera. De lá pra cá, foram 4 jogos no Monumental, com 3 vitórias da Argentina e 1 empate. O último clássico no estádio aconteceu em 2015 e acabou empatado em 1-1. Outro tabu é que a seleção brasileira não vence na Argentina há 16 anos. A última vez foi em 2009, quando venceu por 3-1, com gols de Luizão e Luiz Fabiano. E o último e mais recente tabu é que o Brasil não sabe o que é ganhar da Argentina desde 2019, além de não marcar gols contra o rival desde então. São 380 minutos sem marcar um gol na maior rival. Os últimos gols brasileiros no clássico foram na Copa América de 2019, com vitória por 2-0 e gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Após isso, foram 4 clássicos, com 3 vitórias albicelestes por 1-0 e 1 empate sem gols. É a melhor sequência da Argentina contra o Brasil em mais de 30 anos. A invencibilidade atual é a maior do clássico desde os anos 90, quando a seleção de Simeone ficou 6 jogos sem perder para a seleção brasileira. Apesar da superioridade recente dos hermanos, o retrospecto do confronto é bastante equilibrado. Nas contas da CBF, o Brasil tem 43 vitórias, 40 derrotas e 26 empates. Já a Federação Argentina adota critérios diferentes, no qual leva pequena vantagem: 40 vitórias, 39 derrotas e 26 empates. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.